Jesus. Vinizinho, seja bem-vindo. Irmã Fátima, seja bem-vinda em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Estamos aqui compartilhando aqui a live. Muito bom dia. A poder no sangue de Jesus mesmo, irmã Fátima. Nós estamos aqui numa batalha aqui de conexão. Estava fazendo uns testes aqui com a pastora Audiceia e tá difícil a conexão aqui, né? Mas nós vamos fazer. Tô só aguardando ela entrar. Irmão Alessandro, seja bem-vindo, irmão Alessandro. Que Deus abençoe vocês todos os dias aí nessa conexão. Que bênção, fico feliz de poder trazer um pouquinho do coração de Deus ao nosso coração. Irmã Milena, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos achar aqui a nossa preleitora de hoje. Vamos achar aqui. Cadê? Onde é que ela está? Aqui. Vamos fazendo o teste. E vamos ver, né? A gente está sendo luta para trazer esses vasos de Deus aqui. E acontece alguma coisa, né? E agora? Estamos aí? Agora sim! Que legal! Que bênção! Curitiba está chovendo muito, às vezes a internet, né? Nós já comentei com você hoje de manhã, já estivemos olhando sobre isso. Sim. Mas está tudo certo, em nome de Jesus, vamos fazer a nossa live. Eu estou bem emocionada, né? Pois é, pastora, eu estava falando com a senhora aqui antes, né? O pessoal já estava entrando, eu já estava orando aqui também, repreendendo toda, né? Todo impedimento, porque outro dia eu fiz uma live aqui também com uma jovem, e o testemunho dela é muito forte, né? Ela é uma menina que era trans, e Deus transformou a vida dela. Olha só, né? E foi, para conseguirmos a conexão foi muito difícil, e ainda vou ter que trazer ela novamente, porque nós não conseguimos, né? Mas hoje é um prazer recebê-la aqui, né? Para quem não sabe, essa é a pastora Audiceia. É uma bênção. Eu estava falando para ela aqui nos testes de conexão, né? A minha emoção, meu carinho. Quantos anos, né, Flávia, que nós nos conhecemos, né? Muito, muito. Nossa. E a pastora Audiceia, eu conheci ela ainda quando ela era missionária, cantava, né? Fazia campanhas, né? Saía nas igrejas cantar. E eu falo para vocês assim, pessoal, aquilo que eu sempre falo lá na igreja, ser missionário não é só as pessoas irem lá e ocupar o púlpito. O missionário, ele sai, ele vai em busca de almas. E não é a gente que escolhe, né, Flávia? Exatamente. A gente aceita o chamado. Eu estava orando, não te cortando, já você volta a falar. Sim. Estava orando hoje de manhã, meu coração assim ardendo, porque você falou era missionária, a gente continua fazendo missões, né? Eu entendi a tua fala. Sim. Mas assim, é o Senhor que nos escolheu, né? Sim, e aí ele só tem o nosso sim, porque todos são chamados, todos são escolhidos, né? Mas eu que tenho que ter a decisão, né? De aceitar e querer fazer. E eu quis. Isso é maravilhoso, né? Porque quantos Deus chama e realmente rejeitam, né? Ou não querem. É que muita gente acha que fazer missão é estar ali em cima do púlpito só. E missão não é. Né? Eu conheço vocês, dos testemunhos que vocês contavam pra gente, das experiências que vocês tiveram. E hoje em dia o pessoal não sabe mais o que é ser um missionário, o que é fazer missão. Até depois que você me der uma oportunidade, quero falar sobre o livro, né? Sim, nós vamos falar sim. Vamos falar sim. E é muito importante para que as pessoas também conheçam o trabalho de vocês e tudo que vocês estão fazendo, né? Que linda que você tá, minha amiga! Ai, obrigada, obrigada. Que legal! Bom demais, Flávia. Conheci também, deixa eu falar um pouquinho da Flávia, pessoal. Conheci a Flávia na adolescência. Já vai para quase uns 30 anos, né, Flávia? Meu Deus do céu, tem muito tempo.
Sim, E sim. conheci a Flávia bem novinha, na adolescência, servindo ao Senhor na igreja como música. Tocou muito pra gente, oramos muito, né? E depois cada um toma um rumo, né? A gente voltou para Rondônia, a gente continuou fazendo a obra missionária, e a Flávia aí teve um deserto na vida, né? Que acho que muita gente sabe, mas eu nunca deixei de orar por você, pelo teu ministério, e Uhum. glória a Deus quando a gente se encontrou novamente naquele culto, né? Lá na Pastora É, Jucimara, lá em Santa Catarina, lá em e foi Corupá. muito lindo. E ver assim, né, o desenrolar do teu ministério, agora casada, com igreja, isso alegra muito o nosso coração de todos quantos, né, oraram por você e continuam orando, né? Uhum. Então, assim, que o Senhor continue te abençoando e quão importante é essa decisão que você estar tendo agora de fazer essas lives. Eu creio que vai muito longe ainda, viu, Flávia? E que o Senhor Amém. continue te abençoando. Estava hoje lembrando, assim, que eu creio que você lembra quando nós estávamos em Porto Belo, fazendo a obra missionária em campanhas, quando o Senhor ressuscitou aquela menina, né? Naquela campanha nas nossas mãos. Hoje ela é uma moça, né? É E ela verdade. tinha, acho que uns 6 meses, não tinha um aninho. Então, assim, muitos milagres a gente viu o Senhor operando enquanto Verdade. fazíamos a obra missionária juntos, e Deus vai fazer porque Ele não mudou. É Ele verdade. continua fazendo, e eu creio que esta manhã é uma manhã de milagre. Enquanto as pessoas estão entrando aí, né? Que Deus Bem na minha abençoe oração. o seu almoço, a sua casa, Uhum. você que está, né, se dispondo desse momento para a gente entrar nos lares. Eu tenho certeza que o Senhor também está entrando através das nossas vidas e dessa live. Amém. Isso mesmo. Pastora, faz a oração de início para nós, por gentileza. Vamos orar então. Pai querido, Pai eterno. Quantas pessoas estão entrando, Pai? Estou vendo já aqui a Fátima, outras pessoas. Nós mandamos o link dessa live para muitas pessoas. Mas eu já quero te agradecer por essas que já estão participando conosco. Eu creio que é um dia de bênção, é um dia de vitória, um dia de soluções. Pai querido, em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, toda ansiedade. A ansiedade, a depressão tem sido a doença do século. Mas em nome de Jesus, através dessa live, Pai, cremos que vidas serão tocadas, vidas serão, ó Pai, libertas desse mal agora em nome de Jesus. Pai, abençoa essa live, abençoa tudo que nós vamos falar. Cremos que teu nome será glorificado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe. Amém. Olha Pastora, aí a Marta. fique à vontade, né? A gente tem aqui até meio-dia 50 ali pra gente pra E já perdemos falar. 5 minutos, né? Aí até entrar a conexão. Então, deixa eu me Mas apresentar para quem tranquilo. não me conhece. Meu nome é Odisseia. Meu esposo não está no momento, mas sou casada com Josimar. Somos missionários, somos fundadores da ONG ACV Construindo Valores. Flávia, por muitos anos a gente tinha esse desejo de ter uma ONG, porque há tempo para todas as coisas. Teve um tempo assim, né, como você nos conheceu, a gente viajava, fazia obra missionária como itinerantes, fomos suportes de muitas igrejas pelo Brasil e até fora do Brasil, sempre trabalhando na obra missionária. Mas dentro do meu coração eu sabia que uma hora a gente precisava parar, né? E eu falei, Senhor, eu tenho um desejo de ter uma ONG. E isso foi assim, um desejo de oração de mais de 10, acho que talvez 15 anos. Orava, pesquisava muito, conversava com pessoas. E, enfim, há 4 anos o Senhor nos deu essa ONG, para a glória dele, juntamente ali com a nossa igreja. Hoje a gente estamos pastoreando a Igreja Batista Independente aqui em Curitiba, num bairro muito carente, uma comunidade, pessoas vulneráveis, onde o tráfico, enfim, impera poder das trevas. E o Senhor nos colocou ali como missionários também. E hoje, juntamente ali com a igreja, a gente tem a ONG, onde nós estamos trabalhando com famílias,
mas especialmente com crianças e adolescentes. E Deus tem feito coisas tremendas, realizando assim o nosso sonho. Tudo é hora certa, né? E temos ganhado muitas almas para Jesus. Então, eu estou me apresentando aí para você que não me conhece. Faço com muito carinho a obra missionária. E aonde chegar essa live, eu tenho certeza que vai ser bênção, Flávia. Ela fica salva no Insta e ela vai para o YouTube também. Ai, que legal. Depois a gente pode compartilhar, né? Que legal. Então, eu estou aqui com a Bíblia aberta, assim, numa palavra que Deus fala muito comigo. Quero deixar essa palavra para você que está entrando, os nossos amigos, nossos parentes aí que eu mandei, né, o link. Provérbios 23, o 7 diz assim, como imaginou a sua alma, assim será. Essa palavra, Flávia, fala comigo assim, desde a minha adolescência. Como missionária hoje, como a palavra de Deus diz que a gente precisa pregar primeiro em Jerusalém, né? A minha primeira alma que eu ganhei para Jesus foi o meu vovô, pai da minha mãe, era alcoólatra e estava enfermo com tuberculose. Veio para a casa da minha mãe para ser cuidado e começar ali então um tratamento. E eu com 12 anos de idade, começando a minha adolescência. Na época a gente tinha um disco vinil, lembra dos vinis, né? E a gente estava ouvindo naquela época um testemunho de um ex-padre que se converteu. E quando o meu avô chegou em casa, desenganado, muito mal, eu falei, vô, eu vou colocar um disco, um testemunho para o senhor ouvir. E meu avô assim começou a chorar e eu falei de Jesus para o meu avô. Após a conclusão daquele testemunho, eu falei, vô, o senhor quer aceitar Jesus? Eu vou orar pelo senhor e Jesus vai te curar. Flávia, ali começou o meu ministério. Embora eu já sabia, eu fui entregue para a obra missionária com 6 anos de idade. Você conhece o meu testemunho. Eu fui tida de uma enfermidade, pela medicina fui desenganada. E vindo após o diagnóstico, que não tinha mais solução, minha mãe orou, se o Senhor me curasse, ela me entregaria para a obra missionária. Então eu cresci dos meus pais, da minha mãe, e ela sempre orando e falando, olha filha, você vai ser uma missionária. E com 12 anos de idade eu ganhei minha primeira alma para Jesus, o meu avô. E quando nós oramos por ele, Jesus curou ele da tuberculose. Meu Deus, que bênção. Sim, foi uma coisa muito tremenda para mim. Após aquele dia, assim, eu fiquei com muito desejo. Eu queria orar por todo mundo, eu queria pregar para todo mundo. Eu não sabia porque eu era uma criança. Mas nasceu o desejo no meu coração, então, de começar a ler a Bíblia. É muito importante ler a palavra de Deus. E todas as vezes que eu ia ler a Bíblia, o Senhor falava, o Espírito Santo de Deus falava comigo. E aí eu fui me preparando com muita dificuldade, porque pensa, né, mais de 30 anos atrás. Enfim, casei, conheci um missionário, conheci o meu esposo cantando num culto, ao ar livre, um culto evangelístico. A gente tem muita saudade desse tempo, né? E conheci meu esposo cantando num culto. Após 6 meses nos casamos. 2 anos após o nosso casamento, a gente saiu para o campo missionário. E nunca mais paramos. Graças a Deus. É lindo de ver o trabalhar de Deus, né? Que com 12 anos você iniciou algo que você talvez nem tinha noção da proporção que ia se tornar, né? Não. Mas é como essa palavra que diz, como imaginou a sua alma sincerada? De repente, hoje, Flávia, nós estamos falando para alguém que está tão desesperado, que não tem um rumo da vida, não se imagina, não sabe como se imaginar. Olhe para essa palavra de Provérbios 23, 7, que diz, como imaginou a sua alma? Como você se imagina? Né? Uma vitoriosa? Essa palavra que eu quero deixar nessa live, né, para todos quantos já estão conosco e depois que virão e vão ouvir. Como você se imagina uma pessoa vitoriosa?
uma pessoa abençoada, temos que se imaginar assim, porque a palavra de Deus, e tem um salmo que fala, eu acho que é o Salmo 116, e o 10 que fala assim, eu criei, por isso eu falei. Tudo acontece através da palavra, né, Flávia? A nossa palavra, ela tem muito poder, muito poder. Então, não adianta eu orar se eu não crer que eu vou receber. Hoje a gente ensina os nossos amigos, até mesmo as crianças. Quinta-feira passada, no culto, uma criança de 9 anos, ele começou a chorar e falou assim, olha, eu quero pedir oração porque eu gosto de jogar e eu não tenho uma chuteira. E ele começou a tirar os pedacinhos da chuteira dele, ali no finalzinho do culto. E eu chamei ele pelo nome e eu falei assim, querido, você crê que nós vamos orar hoje e essa semana ainda você vai ganhar a sua chuteira? Deus pode usar o teu pai, ele é filho de pais separados. Deus pode usar o teu pai, Deus pode usar um amigo, Deus pode usar até mesmo aqui a igreja, alguém que está aqui. E oramos por ele, Flávia. E eu falei, se imagine, veja essa chuteira chegando para você. Na sexta-feira, quando nós chegamos no projeto, ele veio correndo me abraçar e falou assim, pastora, olha aqui, eu ganhei hoje de manhã minha chuteira. Meu Deus, que bênção. Essa criança nunca mais vai esquecer de uma palavra que foi ministrada no coraçãozinho dela. É verdade. Então, é o que eu sempre falo, a palavra tem poder, né? Tem poder, é por isso que a gente tem que pensar exatamente em tudo que nós vamos falar. Isso, exatamente. E é isso que a gente ensina para as crianças. Mesmo eles diante de um contexto ali difícil, que são vulneráveis, mas eu falo para eles assim, conto muito o meu testemunho, embora sabendo que Deus tinha uma obra, que eu fui entregue para a obra missionária, mas eu não tive uma infância, uma adolescência fácil. Sim. Tive os meus momentos também de desprazeres, de rebeldia, longe por um momento da presença de Deus, mas quando eu decidi, são decisões, né, Flávia? Quando eu decidi mudar e entender o propósito que Deus tinha na minha vida, eu comecei a usar as palavras ao meu favor. Eu ouvi muito, essa aí não vai dar nada, ela é muito rebelde, mas quando eu entendi, eu falei, não, eu vou ser alguém, eu ainda vou dar muita alegria para minha família, e hoje, pela graça de Deus, Flávia, sabe, eu amo a minha família é o que até hoje tem nos dado suporte para a gente continuar fazendo a obra de Deus. Isso. Bênção de Deus. Eu fico feliz, né, porque muitas pessoas não entendem, né? Olha só, uma simples criança, um simples pedido que talvez não é tão simples assim, mas é o crer, é o confiar, é o acreditar, né? A questão de ser usado nas mãos de Deus, mesmo quando a pessoa, né, tá naquela fase da rebeldia, tá na fase da... Mas sabe, pastora, eu já fiquei muitas das vezes admirada, assustada, quando eu estava fora da presença de Deus, que eu vim para Jaraguá do Sul, de acontecer coisas de Deus usar a minha vida da forma que estava para falar com outras pessoas, e aconteceram coisas assim que depois eu falava assim, eu fiz isso? Não, eu não fiz isso. Não, isso não pode. Não. Aí eu ficava assim, meu Deus, Senhor, me perdoa, Pai, será que eu falei foi de mim? Teve uma vez que Deus me direcionou a uma menina que ela estava num emprego que ela não queria ficar e ela estava se torturando naquele emprego. E eu lembro que por brincadeira, tipo assim, foi uma coisa, um estalar que me deu assim, tipo, vai lá e fala para ela que aqui não é o lugar dela e manda ela sair porque Deus tem coisa melhor para ela. Legal. Na hora eu até falei assim, eu já fui evangélica, eu sei bem como é que funciona o cérebro do crente. Olha só. E eu lembro que eu fui até ela e eu falei, eu subi, eu tinha acesso, né, a esse hotel, né, onde eu trabalhei, inclusive nele, e eu subi, eu entrei e falei com ela, falei assim, Deus manda dizer para você, aqui não é o seu lugar,
E eu nem sabia o que ela estava. Na verdade, eu nem sabia que ela estava querendo sair do emprego. Só me falaram assim, ai, fulana de tal tem um cérebro daquele povo dos crentes, que não sai daqui por nada. Foi o que eu escutei. Eu não sabia que ela tinha pedido para Deus uma resposta. Eu fui saber depois, quando eu encontrei ela um dia na rua. Porque o que aconteceu? Eu entrei, falei para ela assim, ó, Deus manda dizer para você, não permaneça mais aqui, que não é o seu lugar. Porque Deus tem algo melhor para você ao você sair dessa porta. Porque a porta que Deus abre, o homem não fecha. E eu sei que eu saí pela porta dos fundos do hotel lá e fui pro meu carro, sentei na frente de um restaurante e fiquei. Aí eu vi, mas foi coisa de minutos. Olhei pelo retrovisor e eu vi ela passar. E depois de uns 15, 20 dias eu encontrei ela e ela veio me agradecer porque Deus tinha me usado como resposta para a vida dela. Olha só. E eu fiquei assustada, eu fiquei muito assustada, porque eu lembro que eu procurei uma missionária para falar, eu falei assim, gente, eu fiz uma coisa fora da Bíblia, eu usei o nome de Deus em vão, que eu falei que foi Deus que falou, mas não foi Deus. E eu lembro que essa missionária orou comigo e ela falou assim, não, Deus usou a sua boca para falar com aquela menina, porque no dia tal, assim, 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 ainda Deus usou a missionária para falar isso para mim. Ela pediu isso e isso e isso. Olha só, Flávia. Você só foi a jumentinha. Olha, que lindo, né? Então, assim, eu vejo o quanto Deus, como ele tem propósito, o que ele faz, né? As pessoas acham que a gente é meio louco, mas nós somos, né? Eu sempre falo isso, às vezes quando estou ministrando, eu sou meia louca mesmo, a palavra de Deus diz isso, né? E é isso, eu também não tenho medo, às vezes a gente vai amadurecendo com o tempo, né? Sim. E a gente vê quanta doidura a gente faz pelo reino de Deus, pelas pessoas, né? Eu vejo agora, sabe, Flávia, ali onde Deus tem nos plantado, não sei por quanto tempo, já vai para 9 anos, e ontem mesmo eu entrei lá na biqueira para pegar uma adolescente, eu falei, meu Deus, quando eu vi eu já estava lá no meio, porque as crianças chegaram e falaram, olha, fulana falou o nome da menina, né, tem 12 anos, tinha brigado, e ela não vem hoje, eu falei, não, mas hoje que ela tem que vir, porque nós estamos organizando o passeio de domingo, e não, pastor, ela não vai vir, e aí eu falei, não, eu vou lá buscar ela, sabe, naquele ímpeto assim, eu falei, meu Deus, quando eu fui, atravessei ali um lugar bem perigoso, e passei por umas pessoas e fui lá, e ela realmente estava chorando com mais algumas amiguinhas, a mãe dela é alcoólatra, assim, cheira, e aí estava lá, assim, bem embriagada, e ela falou assim, que bom que você veio aqui, pastora, leve ela, não sei o quê, abracei, falei, não, vamos lá para a igreja, hoje é teu dia, as psicólogas já estão lá, já está tendo atividades, e abracei ela, passei ali pelo meio daquilo tudo, e levei ela para a igreja, aí depois eu refleti, falei, Deus, o que a gente não faz por teu, né, por amor a essas criaturinhas, e é assim, Cláudia, onde o Senhor nos planta ali, eu sei que estamos dando frutos, e é assim, minha amiga, ser a obra de Deus, né, sem medo, embora que para algumas pessoas acham que isso é loucura, quantas vezes as pessoas, amigos nossos, e eu sei, eu entendo, que é por carinho, né, sim, por cuidado, né? Eles falam, não, sai daí, esses dias foi um amigo nosso também, assim, mais de 20 anos de amizade, foi a primeira vez que ele falou assim, meu Deus, se fosse eu, ó, já tinha saído fora. Falei, pois é, meu amigo, mas estamos aqui, o Senhor tem nos guardado, nunca aconteceu nada conosco, nunca sofremos nenhuma retaliação, sem ser espiritual, né? Mas Deus tem nos guardado, e é isso. É verdade. Muito Então, feliz. pessoal, para quem está entrando agora, né? Essa é a pastora Odisseia, ela tem uma ONG, ela, né, junto com o seu esposo, estão ali em Curitiba. Em que lugar de Curitiba, pastora? Vila Verde, no SIC. Então, Vila Verde, no SIC, né? Estão lá enfrentando os lugares perigosos. É uma ONG para
para crianças, adolescentes? A gente trabalha assim com todo o público. Estamos no momento agora assim bem focado com crianças e adolescentes. Mais frequento, Flávia. Sábado a gente tem bazar, a gente faz os bazares. Estamos recebendo bastante refugiados. Temos várias famílias cubanas, venezuelanos. Então a gente tem, sabe, na medida do possível, dado assistência a essas pessoas. Sábado que vem eu quero convidar você que está nos ouvindo e participando dessa live, pedir as orações. Sábado que vem a gente vai fazer o culto das nações. Bênção. Vai ter uma pessoa cubana falando na língua dela e a gente vai fazer uma noite das nações. Bênção. Para trazer, agregar essas pessoas à nossa comunidade ali, à nossa ONG, ao nosso trabalho. Então vai ser tremendo e poderoso, já tenho certeza. Bênção de Deus, vai ser sim. Pastor, eu quero só te pedir uma gentileza, se tu conseguir só trazer para a gente pelo menos um pedacinho, daquela missão que vocês fizeram, vocês foram para os índios, é isso? Para o Amazonas, isso. Um testemunho para nós lá, que eu comentei com o pessoal aqui sobre isso, e eu gostaria de que você trouxesse um pedacinho para a gente do que Deus usou vocês lá no meio de um povo extremamente... né? Que legal. Você lembra disso? São eu lembro. Testemunhos, Flávia. São muitos, mas esse foi o que mais me chamou a atenção. Puxa vida, é um prazer falar de missões, o que Deus fez, né, através da nossa vida. Eu não sei se é isso que um índio ressuscitou. Isso mesmo. Esse testemunho marcou muito a nossa vida. Inclusive, nós temos no Facebook de Josimar e Odisseia, nós temos essa foto. Depois, se você que está nos ouvindo aí, que entrou já nessa live, quiser ver, tem lá, onde na pasta de missões. Eu não lembro o ano, vamos contar o testemunho, porque as horas já estão passando, né? A nossa primeira viagem missionária, isso lá para os anos 1900 e bolinha, nós fomos convidados através de um pastor e chegamos na casa dele, e depois ele levou a gente para uma tribo de índios canibais, índios bravos, todos nus, não vestiam roupa. E nossa primeira viagem foi estranho chegar numa tribo assim, né? Mas nós estávamos com intérprete, andamos quilômetros e quilômetros a pé e chegamos na casa de um missionário onde ele cuidava de uma pequena igrejinha fora dessa tribo, e ele tinha muito desejo de entrar dentro dessa tribo, porém era sempre impedido. E oração, e a gente conseguiu chegarmos lá, e lá eles tinham preparado os animais, né? Eu fui montada numa eguinha, meu marido num cavalo, o pastor e o intérprete num outro cavalo. Flávia, quando nós chegamos dentro da selva, da mata, onde estavam os índios, os nossos animais relincharam e queriam voltar, porque até os animais sentiram assim aquela opressão, aquele peso no ar. E a placa, assim, proibida a entrada, né? Já tinha uma placa que era proibida a entrada dentro das tribos. E eu comecei a alisar, a fazer carinho na égua. Eu falei assim, imagina se você ficou com medo, imagina eu. Aí eu comecei a orar. Naquela época a gente andava com toca-fita, que a gente sempre louvou, né? Fizemos muita obra missionária através do louvor. E eu liguei o gravador, meu toca-fita, no louvor, e comecei a louvar a Deus. E eu olhava para o céu assim, e parecia que o céu foi escurecendo. E eu comecei a sentir muito medo, e ali eu orei, falei, Deus, os nossos filhos eram pequenininhos na época. Eu falei, Deus, eu não sei se a gente vai morrer, se a gente vai entrar dentro dessa tribo, mas se nós morrermos hoje aqui foi por amor à tua obra, e vai ficar escrito que um casal de missionários esteve hoje, e comecei a falar com o Senhor olhando para o céu, e o meu toca-fita ali rolando o hino, e na época estava no auge aquele hino, Nascer de Novo, minha vida foi de Raíssa e Rafael. E foi esse hino que eu comecei a adorar o Senhor. E de repente veio uma mulher bem forte,
e ela batia no peito assim, e eu não entendi. O intérprete começou a falar. E ele falou assim, olha, ela está falando que ela invocou todos os deuses aqui da tribo. Tuxal, eles adoram a árvore, eles adoram o sol, e eles invocaram todos os deuses, e os deuses deles não curou o filho dela. O filho dela estava com malária, estava em coma já há mais de 7 dias. E aí, assim, ela falou para mim, falar para vocês, que ela vai trazer o filho, se vocês orarem, e o Deus de vocês curarem o filho dela, vocês vão entrar na tribo, vocês pode falar do Deus de vocês. E eu falei, uau, Deus vai curar. E aí eu já tive vontade de descer daquela eguinha, porém eu não tinha forças, entendeu? E aí, assim, meu marido também, assim, estava assim, já cheio do poder de Deus, e ele falou assim, pode trazer o rapaz. Flávia, você ouvinte que está nos ouvindo, foi um desafio muito grande. Quando trouxeram aquele rapaz, eu pensei, eles estão brincando conosco. Eles trouxeram, era uma caveira, o rapaz parecia uma caveira. Dava a impressão que já estava morto. Jesus. E a gente tem isso em foto, não foi eu que tirei a foto, não lembro se foi o pastor que foi conosco, foi uma coisa assim muito rápida. E eu desci daquela égua e peguei na mão do meu esposo e nós nos olhamos assim, eu falei, não adianta a gente fazer uma oração comprida, não adianta a gente pregar agora, é orar e crer no milagre. E eu peguei na mão dele, e o meu marido pegou na outra mão dele, e a gente lembrou daquela passagem de Pedro e João, né? Que eu acho que todo mundo conhece, Pedro e João na Porta Formosa. E nós falamos assim, o que nós temos, nós te damos. O que a gente tinha ali? A gente tinha poder de Deus. A gente sabia que Deus estava conosco. E que a nossa oração Deus ia ouvir. E aí nós falamos, em nome de Jesus. Não foi nenhuma oração cumprida, não fechamos nem os nossos olhos. Nós só ordenamos que a morte saísse da vida dele e que o Senhor soprasse o espírito de vida. Ele levantou e começou a falar em português com meu marido. Olha. E aí aquela mulher, depois a gente soube, ela mesma falou que ela era a macumbeira da tribo. Ela fez assim, deu um assovio, chamou os índios, a gente via crianças pulando das árvores, índios vindos todos com aquelas flechas, e eles começaram a dançar, e o Senhor curou aquele índio instantaneamente. E aí o cacique, né, liberou para a gente entrar. Hoje, Flávia, tem uma igreja lá do Amazonas, nos Ribeirinhas, com esse cacique, é o pastor hoje. E aí, anos depois, a gente voltou lá, muitos anos, e levamos roupas, levamos bíblias para esse pessoal, e a glória de Deus foi manifestada. Que bênção, meu. Eu lembro muito, assim, desse testemunho. A primeira vez que eu ouvi foi de todos os que eu ouvi de vocês, que tem muito testemunho de vocês aqui. E esse, assim, foi o que me impactou bastante, né, em ouvir. Você está entrando numa zona de risco, numa tribo canibal, você não sabe nem se você vai... Entra lá, pastor Odisseia, com aquela pele branquinha, bonitinha. Olha aquele povo assim, eles não vêem a pessoa, eles vêem um churrasco. Meu Deus do céu, que medo. Detalhe, Flávia, depois que nós entramos, essa mulher, nós soubemos que 15 dias antes eles tinham matado, saiu. Ó, o pessoal entrando, sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Deus abençoe. Depois que o Senhor realizou a obra, nós fizemos o apelo, inclusive essa macumbeira, o cacique, mais 7 caciques aceitaram a Jesus, toda a tribo, eles se renderam confessando o Senhor como Salvador. Que bênção! E aí, quando nós retornamos, depois que a gente estava voltando, o nosso pastor, o intérprete, nos contou que há 15 dias antes desse ocorrido, eles tinham matado uma missionária que foi manchete nos jornais. E aí nós paramos, eu chorei muito, com o rosto em pó, agradecendo a Deus que Deus tinha sido conosco, né? Então foi um desafio, foi uma coisa muito tremenda para a glória de Deus. E o Amazonas, assim, foram 20 anos, foram
Até hoje a gente fala com o pessoal, nós temos amigos, temos parceiros, temos missionários que estão em outros países, que nós ganhamos para Jesus nessa época, para a glória de Deus. Que bênção, né? Ó, pessoal, é isso que eu falei para vocês, né? Missão não é bonitinho, engravatado lá em cima do púlpito. Missão é isso. A missão é ir lá no meio dos caminhos. Eu falo disso de vez em quando lá na igreja. Que bom, missão é você ir lá pro meio, é lá pro meio do povo, é lá pegar o doente, né? Como eu tive uma oportunidade de ver também isso pessoalmente, Deus usando a vida da pastora Odisseia e do seu esposo para ressuscitar uma criança, né? Que estava ali, estava morta aquela criança, né? E Deus usou a vida. Você que foi conosco, eu não lembro se foi você ou a pastora, né? Que foi conosco. Nós oramos pelos pais desesperados. Sim. E quando nós saímos, quando nós achamos que estava tudo bem, eles chegam na igreja com a criança morta. Aquilo foi tremendo. Essa criança é minha afilhada. Uau! Foi eu que apresentei ela, né? E realmente eu conto isso para vocês assim, gente, é muito, muito forte ver o que Deus faz, né? Ser missionário não é viver uma vida de sossego, só de púlpito, é enfrentar, eu vejo eles falando, né? Eles vão subir o morro, busca criança, busca adolescente, eles também trabalham com pessoas que estão saindo do homossexualismo, né? Pessoas que estão batalhando por uma vida de transformação diante de Deus. Sim. Então, não é fácil, né? Então, pessoal, assim, a gente vai marcar de trazer a pastora Odisseia mais vezes aqui, juntamente com seu esposo, pastor Josimar. É uma bênção, os dois cantam maravilhosamente, né? Eu, até hoje, eu lembro dos louvores deles, de vez em quando eu tô cantando aqui em casa. Mas, minha filha, um certo dia ele parou em minha casa, eu e minha família. Ele me resgatou, me salvou, né? Um dos louvores. Né? Você mudou muito a nossa vida, o nosso ministério, viu? Glória a Deus. Ai, Deus, eu fico feliz, porque vocês, para mim, vocês são referências para mim, né? Eu tenho algumas pessoas que são referências e que eu amo mesmo, que eu sei que são pessoas que a gente vê que tem um compromisso com Deus. Não é aquela pessoa... Não é aquele pastor, aquele missionário que está do teu lado com a intenção, ou que está ali só puxando o saco, falando, isso e aquilo, e por trás é outra coisa, não. São pessoas que eu conheço, que eu sei que fazem a obra de Deus, e que quando amam de verdade, e estão ali, né, buscando de Deus, vivendo do sobrenatural e da dependência de Deus, né? Então, pessoal, você que está aqui na live, quero dizer para você, eu quero pedir para você carinhosamente, né? Hoje a missionária veio aqui com muito carinho, né? Estamos enfrentando né, todas as coisas. Ela tem um trabalho lindo na ONG. Você que queira abençoar essa ONG, ajudá-los financeiramente. Missionária, eu queria mandar uma oferta. Se Deus tocar no teu coração, tem aqui, ó, o endereço dela, né? Nós vamos fixar aqui. Qual que é aqui? @Odisseia? Isso. Vamos da ONG, né? Vamos dar o Instagram da ONG. É ACV Construindo Valores. @ACV Construindo Valores. Tá aqui, isso. Pessoal. Eu vou fixar. E se vocês quiserem, tá, pessoal, abençoar a vida deles, eles não são pessoas que estão ali para pegar dinheiro de ninguém. Eles vivem da obra, né? Eles vivem na dependência de Deus, né? Na dependência de Deus. E eu quero dizer para vocês assim, eu sempre falo que aqui a nossa live ela é sem fundos lucrativos, ninguém cobra nada de você, ninguém faz nada. Mas eu trago pessoas aqui que estão fazendo a obra por amor a Cristo e não por amor ao dinheiro de ninguém. Então, se você for tocado pelo Espírito Santo de Deus, e eu quero abençoar a vida, não importa quanto você vai doar, se você vai abençoar com 10, com 15, com 20, com 50, com 100, com 1.000, 2.000, quem sabe 20 mil, 50 mil, não sei quanto você vai dar, né? A gente joga alto porque nosso Deus é grande, né? Então eu quero dizer para você assim... Prosperidade, né, Flávia? Deus ama a prosperidade. Deus ama a prosperidade. Você vai estar abençoando
crianças que vivem em favelas, que os pais são dependentes químicos. Vocês vão estar levando essas crianças para o caminho que devem andar e seguir. Vocês vão estar abençoando um casal de pastores que estão ali dando a sua vida por ovelhas, pessoas, almas que estão sendo levadas a Cristo. Então eu te convido a você, né? Quer abençoar? Por gentileza, está fixado aqui. Esse é o endereço da ONG, tá? Entre lá, olhe. Quero abençoar. Faça isso, mas faça de coração. E eu sei que Deus vai te abençoar muito mais. E a pastora também tem aqui um livro aqui para apresentar a você aqui, né? Olha que legal. Levante um pouquinho mais, pastora. Isso. Esse é um livro, né? Fala um pouquinho desse livro para nós, pastora. Obrigado, Flávia, aí, pelo apoio. Esse livro é um sonho também. Está, né, sendo concluído. São 8 coautores, não só é a nossa parte, são 8 coautores. O pastor Jefferson teve a iniciativa, da editora Batista, e conta o nosso testemunho. Nele, eu conto o testemunho de cura do Josimar e 2 milagres que já aconteceu conosco aqui no campo do Vila Verde. Então, está aqui, a gente pode mandar, se você... Atos 29. O que é Atos 29? Para os bons, né, leitores da Bíblia e teólogos, sabe que Atos não tem o 29, termina no 28. E Atos é que conta as histórias, os atos de Paulo. E por que o pastor escolheu o nome Atos 29? Deus continua agindo. Então, glória a Deus. Paulo não prega mais, mas eu e você ainda podemos pregar muito a palavra de Deus. E ele fala, Deus continua agindo. Então, esse livro vai abençoar, eu já terminei de ler, tem testemunhos, Flávia, tremendos, maravilhosos, iguais assim os nossos, ou até melhores, né? Que Deus continua agindo. Deus continua agindo na vida financeira, Deus continua agindo na família, Deus continua agindo em todas as áreas. Ele não... Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é isso que nós, escritores do livro, contamos os testemunhos que hoje, na nossa época, na nossa era, né, estamos aí diante da mídia, de tantas coisas assim, tão evoluídas, mas o nosso Deus, Ele continua o mesmo. Bênção dos céus. Se você quiser adquirir o livro, fale conosco. A gente manda para todo o Brasil. Né? Tá bom? Obrigada pela oportunidade de poder falar desse livro. Ele é poderoso. Eu chorei quando eu li, né? Cada testemunho aqui, gente, divide, contando também um pouquinho da história de como nasceu a Igreja Batista Independente. Eu achei esse muito, muito bacana, né? O prefácio dele. Quando eu li, já assim, eu fiquei muito tocada. Obrigada, Flavinha. Imagina, nós que agradecemos pela oportunidade, né, de poder ouvir, ajudar a divulgar a obra de Deus, ajudar a divulgar a ONG, o que Deus tem feito através da vida de vocês, né? Pastor Hélio Júnior, seja bem-vindo, Pastor Hélio Júnior, né? Obrigada aí por estar conosco. Né? Pastor Hélio também outro dia já esteve aqui, nós já divulgamos o livro dele, foi bênção, e vamos divulgar o seu livro também, né? Eu já peguei aquela foto que você me mandou, a gente vai criar aqui um vídeo, vai jogar, que nem eu fiz igual para o Pastor Hélio. Nós estamos aqui para ajudar e abençoar uns aos outros, né? E é bom que a gente recebe pessoas que vêm aqui com conteúdo, e que as pessoas podem ser alcançadas e abençoadas através de uma leitura, que às vezes a pessoa fala, mas eu vou só ler aí, Bíblia. Então, leia a Bíblia, que é o principal para a sua vida, mas o livro vai te ajudar a complementar, né? Vai te trazer conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais, portanto, que Tiago fala, né? Tiago 1,5, se tem falta de sabedoria, peça que eu lhe dou, né? Liberadamente. Né? E os livros ajudam, a leitura, né? É bom para a mente, meu Deus. Faz. Tira a gente um pouco do mundo virtual, né? Traz um pouco para a realidade, né? Eu aqui tenho, então é um estante cheio de livros ali atrás que eu vou
Vou comprando. Aqui em casa também, você vê a minha mesa aqui, meu pai do céu, é cheio de livros. Meu pai, é uma bênção, é muito bom, é muito importante, é isso aí. Louvado seja Deus. Pastora, eu quero te agradecer pelo carinho de estar aqui com a gente, de trazer essa palavra em Provérbios, né? Foi 23:7, para quem entrou agora, você queira ler, né? Provérbios 23:7. Testemunhos que Deus usou a senhora para estar falando aqui, trazendo para nós. Essa live fica salva no Insta da igreja e ela vai pro YouTube também. Depois, assim que tiver já baixado a live, a gente já vai estar enviando, né, para quem quiser entrar ali no link do YouTube, né? @ministrações da palavra, sem tio, sem cedilha, só minúsculo, né? @ministrações da palavra. Né? E lá vai estar, lá tem todas as lives que nós fizemos aqui, tem a live feita com o pastor Hélio Júnior, tem com a pastora Adriana, tem com a missionária Diana. Hoje tem bastante gente aí com testemunhos assim, missionária. Olha, pastora, se você entrar lá e assistir o testemunho do pastor Hélio, da pastora Adriana, da missionária Diana, você vai ficar encantada. Né? Maravilhado com isso, né? E a gente traz, sim, né, pessoas para que as pessoas também ouçam, porque eu sempre falo que santo de casa não faz milagre, mas a gente traz os de fora, que Deus usa, né? E eu quero agradecer carinhosamente, né, a sua presença conosco, que Deus abençoe poderosamente, que Deus venha suprir as necessidades que vocês estão precisando, né? Tanto na vida pessoal de vocês, quanto com a ONG, né, com tudo, que o Senhor venha abrir portas e que Deus venha levantar pessoas, mantenedores, tanto na vida de vocês, porque vocês são dependentes da obra, quanto quanto na ONG, né? Então, por isso que eu falo, pessoal, quem quer ajudar, pessoal, tá aqui, ó, só você entrar ali, eu quero falar direto com a pastora, entra lá, @Odisseia, você vai estar falando com ela, né, abençoando a vida dela, quer ajudar a ONG, ajuda a ONG. Né? Eles são missionários, pastores, que ele... Não, te cortando, nós estamos num desafio esse final de semana, nas redes sociais, aí, adote uma criança. É verdade. A gente já tem recebido muitas ofertas de gente de longe, de fora. Quero agradecer aqui, né, ao vivo, essas pessoas que estão se mobilizando, que viram aí, né, o nosso pedido. Nós vamos fazer o Arraiá, a festa do coração. Então, como as crianças, elas não têm condições de pagar o seu lanchinho, porque ali a gente faz toda semana lanche, comida para eles, doando. Mas há uma necessidade urgente agora ali do projeto, então, junto com os irmãos, os nossos voluntários ali, que eu agradeço, mando um abraço, decidimos fazer. O Mundo Comemora está aí, né, fazendo a festa junina. A gente só não usa esse termo, mas estamos usando a festa do coração, a Arraiá da Bênção, e a gente vai fazer 3 sábados. E aí tem amigos, empresários que estão adotando crianças, pagando lanche para eles. E enquanto isso, eles vão estar lá sendo ministrados, vão estar lá tendo atividades. Então, obrigada, né, pela lembrança aí de você estar frisando aí, né, a nossa associação, que Deus abençoe. Entre lá, se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos aqui, né, para responder e tirar a sua dúvida. Obrigado mesmo, Flávia. Imagina. Porque você falou que seu esposo, né, também se colocou à disposição. Já temos uma data, depois a gente vai falar com você. No último domingo desse mês, a gente vai fazer o Dia da Beleza ali na associação, cortando o cabelo. E eu sei que vocês vão estar conosco. Vai ser bênção, sim, em nome de Jesus, né? Então, pessoal, depois eu vou pedir o cartaz para a missionária, vou colocar no status da igreja. Você que queira, né, adotar uma criança, são R$10. R$10 você não compra nada. Se você for com R$10 ali no mercado, o pãozinho você vai comprar, mas um lanche gostoso, feito com amor e carinho, né? Você não compra um lanche por R$10. Você vai estar abençoando uma criança, né? E eu sei que Deus vai te ajudar muito mesmo. Quero agradecer a presença de todos que estão nessa live, que estão agora, os que vão assistir no decorrer do dia. Amanhã
nós vamos estar aqui com a pastora Cássia Lude, lá de Senador Canedo, que ela é também aqui indicação do pastor Hélio Júnior, né? Olha que bênção, hoje a pastora Odisseia, amanhã vai estar a pastora Cássia, né? E é uma bênção também, vai ser maravilhoso. Então, eu te convido, pastora, tá convidada, né? Se tiver à disposição lá, se não tiver trabalho da ONG e quiser, né, estar com a gente, né? Te convido a estar aqui ouvindo, participando com a gente. Então, amanhã, meio-dia, estará a pastora Cássia Lude, de Senador Canedo. E no sábado, vai estar a pastora Adriana, que é esposa do pastor Hélio Júnior. Ela já esteve aqui, contando o testemunho dela, e foi uma bênção, né? Que bênção. E vai estar no sábado aqui, nos abençoando novamente, né? Então, a todos vocês, o meu muito obrigado. Pastora Odisseia, eu quero te agradecer mais uma vez, com todo o coração, com todo carinho, pela sua participação, pela sua disponibilidade de trazer essa palavra, esse testemunho, né? Mande o nosso abraço ao pastor Josimar, que Deus abençoe todo esse trabalho que vocês estão fazendo, e que quem não puder, pessoal, fazer um trabalho assim, você que não tem aquela vontade de ir para a rua fazer, mas pelo menos abençoe de outra forma, faça a missão de outra forma, abençoe com a tua oferta, né? Que Deus venha abençoar poderosamente. Amém? Eu agradeço aí os amigos, né? Eu sei que muitos ainda vão ver nessa live, quero compartilhar depois também. Agradecer o carinho, a oportunidade que você me deu de expressar aqui, né? E contar. Eu não imaginei que você queria ouvir esse testemunho, até tinha pensado nos outros, mas são tantos, né? São. Nossa. São bastantes. Eu louvo a Deus, que Deus continua agindo, né? Eu tenho certeza que quem participou, quem for ouvir depois essa live, vai ser abençoado, né? Com certeza. E creia e se imagine, você que está nos ouvindo, vai ouvir depois, se imagine uma pessoa vitoriosa, né? Você saindo dessa dificuldade, saindo desse momento que você está vivendo, eu quero declarar que é um momento passageiro. O dia mal vem, mas o dia mal também ele passa e a gente fica fortalecido. O salmista diz isso, né? Foi bom ser afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Então é na luta, são os desertos, e o meu marido eu amo quando ele fala isso, né? Quando vem uma dificuldade, um desafio, é para nos levar à vitória. É verdade. Flávia, viu? Eu declaro vitória para a sua vida também, seu ministério, seu casamento, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, proativa, apaixonada pela obra missionária também, que hoje são poucos. É verdade. E continuamos, né? Porque Jesus é maravilhoso, né? Até o dia que ele vir, vamos lá, né? Vou fazer uma oração aqui, pessoal, de agradecimento, né? A você que tem o costume de estar na nossa live, que tem seu copo com água, sua vasilha, sua medicação, você que está almoçando. Quero que você, né? Minha xicrinha está aqui. Né? Vamos orar e abençoar a sua vida. Tem alguns que vão retornar agora para o local de trabalho, né? Então vamos aproveitar esses 5 minutinhos aqui para nós agradecermos e encerrarmos. Pai amado, Espírito Santo, nesta hora, Pai, diante, Senhor, dessa live maravilhosa, abençoada, que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado porque até aqui, Senhor, o Senhor nos abençoou. O Senhor trouxe, ó Pai, através, Senhor, da vida da pastora Odisseia, aqui uma palavra edificante, um testemunho, Pai, que enche o nosso coração, Senhor, que reanima e reaviva a nossa fé, ó Pai, em Cristo Jesus, Pai, porque o Senhor continua fazendo milagres, ó Pai. E nesta hora, meu Pai, nós abençoamos esse copo com água, essa vasilha, essa medicação, essa papinha dessa criança, esse almoço, ó Pai, essa foto, essa peça de roupa, Pai, que essa pessoa está apresentando, que o Senhor venha nesse momento abençoar, Senhor, cada partícula, cada molécula, ó Pai, desta água, deste alimento, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, poderosamente alcançar essas vidas que aqui estão, Senhor, que os anjos do Senhor, Pai, visitem cada família, Pai, de cada pessoa que está aqui nesta live, os que vão assistir no decorrer, Pai, deste dia, ou pelo YouTube, que o Senhor venha, Pai, poderosamente
poderosamente, Pai, tocar nessas vidas, que elas sintam o toque do Teu Espírito, que onde há enfermidade, Pai, a saúde chegue, a cura chegue, ó Pai, e onde há, Senhor, que precisa libertação, transformação, que o Senhor chegue, ó Pai, com a libertação, com a transformação nessas vidas, Senhor. Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha abrir portas, ó Pai, do alto dos céus, derramando as bênçãos financeiramente, ó Pai, sobre todos nós que aqui estamos, ó Pai. Que o Senhor venha poderosamente, ó Pai, nos abençoar. Que o Senhor venha tocar nos corações, ó Pai, de quem aqui, Senhor, ouviu esse testemunho, ouviu essa palavra, ouviu, Senhor, aqui, Senhor, todas as atividades que têm sido feitas. Que o Senhor venha tocar nos corações para alguém, Pai, querer ser um mantenedor ou ajudar esta obra, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar poderosamente. E nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, Pai, maravilhosa nessa live, Pai, que foi assim de uma intensidade grande em nossas vidas, Pai. Obrigado por esse momento e que essa tarde seja uma tarde de vitória na vida de todos nós. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém, Jesus. Glória. Que Deus abençoe a todos vocês, né? E quem quiser estar hoje à noite no culto, nós estamos ali no Centenário, na rua Expedicionário Fidelis Sting, no número 676, aos fundos. Você vai chegar nesse número, atrás, em cima é a igreja. Nós estaremos ali, né, de braços abertos, carinhosamente te esperando para orar pela sua vida, abençoar a sua vida. Hoje é culto de estudo da palavra, né? E nós estamos falando sobre a volta de Jesus. Então, vamos para o estudo, estar preparado para que Jesus, a Bíblia fala que ele vem como ladrão. E se nós não estivermos preparados, o ladrão não avisa quando vai entrar na nossa casa, né? Jesus ainda tem avisado que ele vai vir. Vai chegar. Então vamos nos preparar, é verdade. Logo estaremos aí, vamos marcar. Nossa. Vamos marcar sim, pastora, para vocês virem aqui, sim, em nome de Jesus, cantar para a gente maravilhosamente, ministrar a palavra. E eu sei que Deus vai abençoar muito. Amém? Deus abençoe, pastora. Nosso abraço ao pastor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa obra aí. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Amém, Jesus. Deixa eu vir aqui. Opa. Pessoal, muito obrigada. Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. E amanhã, não esqueçam, nós temos a nossa live com a pastora Cássia, que vai estar aqui, abençoando as nossas vidas. Olha que testemunho lindo, olha que live maravilhosa. Eu creio que Deus falou com você, assim como Deus falou comigo. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Que Deus abençoe. Até amanhã. Eu te espero aqui.